Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso mini curso aí de Node.js com TypeScript. E agora a gente vai começar a falar sobre middleware. O que é um middleware, né? Falando de forma prática, um middleware ele é um interceptador, né, de requisições. Então ele intercepta cada requisição que pode interromper uma requisição ou alterar dados e depois prosseguir com aquela requisição. São duas funções que um middleware pode ter aí. Ou ele pode interromper com base em alguma regra de autenticação, de autorização, por exemplo, um sistema de ACL numa aplicação Node, né? Então ele pode interromper através dessas regras, como também pode alterar dados antes de prosseguir para a requisição em si. Então a gente pode considerar todas as nossas rotas aqui, que a gente já definiu aqui no nosso sistema, como middlewares. Porque essas rotas, elas recebem os dados de uma requisição, está aqui o request, elas eventualmente alteram esses dados para depois devolver o resultado ao cliente, né? Então depois a gente vem com response aqui e devolve. Então perceba, a gente recebe, tem um request aqui, a gente recebe, processa e responde para o usuário. Então a gente pode considerar cada rota que a gente criou aqui também como middleware, né? Porque ele está fazendo de certa forma, uma modificação nos dados que são enviados. O formato do middleware é de uma função que normalmente recebe os parâmetros request, response, como a gente já tem aqui, só que ele tem um terceiro parâmetro que é o parâmetro next. Os parâmetros request e response são exatamente os mesmos que a gente tem aqui nas nossas rotas. Então é exatamente isso aqui, o mesmo conteúdo, é a mesma coisa. Já o parâmetro next, ele deve ser retornado no final do middleware, para que o próximo middleware seja executado. Então, por exemplo, se eu chamo um middleware para ser executado antes de uma rota, de uma requisição, se eu quiser que essa requisição seja executada após a execução do middleware, esse middleware tem que ter o terceiro parâmetro, que é o next, e ele tem que ser chamado na última linha. Ao invés de a gente ter um return, como a gente tem aqui, a gente vai ter um next, tá? A gente vai estar vendo já já. Para que a gente usa um middleware na nossa aplicação, né? Então ele é usado quando a gente quer executar trechos de código automaticamente quando uma rota é acessada. Por exemplo, podemos criar um middleware para disparar no console o nome de cada rota que é acessada em nossa aplicação. Ele funcionaria, por exemplo, como um log, né, um registrador. Então, cada vez que uma rota é acessada, ele cria um log, né, cria um registro na console do servidor. Para isso, a gente implementa uma função que vai ser o nosso middleware. Vamos criar então aqui, ó, antes de todas as nossas rotas, logo abaixo aqui do nosso repositório aqui, o projects, né? A gente vem aqui, ó, e cria uma função. Eu vou dar o nome dela de, vamos lá, function log routes, ou seja, registrar rotas. Como a gente falou agora há pouco, né? Um middleware ele precisa ter três parâmetros. Ele tem o request, ele tem o response, e ele também precisa ter o next, que é o parâmetro que dá a condição de você executar a próxima requisição. Pode ser um segundo middleware ou pode ser a requisição em si. Com base nisso, vamos definir aqui o middleware que a gente quer criar. A gente quer simplesmente registrar cada rota que é acessada na nossa aplicação. Para isso, a gente pode pegar duas informações da nossa request aqui, ó, que é onde a gente recebe tudo que está sendo enviado pelo cliente, não é isso? Então, dentro da nossa request, a gente tem um method, a gente tem URL, que vão ter as informações que a gente precisa para registrar acesso, né? Esse acesso, o nome de cada rota que foi acessada, na verdade, né? Então a gente pode pegar aqui, desestruturando o parâmetro method e o parâmetro URL de dentro da nossa request. Então eu estou pegando toda a nossa request, eu não estou filtrando aqui por body, por params, por query, tá vendo? A gente está pegando toda a request, tudo que veio do cliente,
mas eu estou pegando especificamente a URL e qual foi o método, né? Que é o método HTTP, né? Então, qual o método HTTP e qual a URL que foi acessada. Isso também vem no nosso request. Agora a gente pode fazer uma transformação, é o que o Midware, uma das funções do Midware, né? Que é transformar esses dados, que a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma constante route, onde a gente vai formatar o que foi enviado aqui. Então aqui a gente vai usar um padrão, um recurso aqui que é o template literal, recurso de JavaScript, para a gente poder estar usando aqui dentro string e variáveis ao mesmo tempo, para não precisar ficar concatenando a informação, né? Então, para a gente definir uma template string, a gente usa aspas para abrir e fechar a string, porque aí a gente pode usar dentro dessa template string variáveis, a gente pode usar tags. No nosso caso aqui, a gente vai usar para passar aqui, ó, onde está o get, a gente vai pegar o conteúdo da variável method, que a gente está desestruturando daqui do request. E aqui onde está a nossa URL, a gente vai pegar a variável URL também desestruturada aqui. Para isso, a gente pode usar aqui no recurso de JavaScript, que é o cifrão com chave, e aí você pode pegar uma variável e colocar o valor dela aqui dentro, o nome dela, na verdade, né? Então a gente vai pegar a variável method, que está aqui, para a gente poder transformar em maiúsculo o que está vindo aqui, a gente pode usar aqui, ó, o upper, na verdade é to uppercase, né? To uppercase, ou seja, transformar todos os caracteres para maiúsculo. E aqui, onde está a nossa URL aqui, a gente simplesmente imprime o conteúdo da nossa variável para ficar em minúsculo mesmo. Então eu deleto isso, da mesma forma pego aqui, ó, dólar, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu ponho o nome da variável, URL. Então é uma forma de a gente criar uma string composta por variáveis também. A partir do momento que a gente tem a nossa rota montada aqui, ou seja, qual foi a rota que o cliente acessou, a gente pode fazer o log, o registro dela na console do nosso servidor, passando aqui nossa variável. Como isso aqui é um middleware, o que a gente precisa fazer como último passo? A gente precisa retornar o nosso next. E a gente faz isso, ó, rodando um return e passando o next aqui como método. Dessa forma, ele vai partir para o próximo middleware ou para a requisição final, que é o que é tratado pela rota em si, né? Para a gente usar esse middleware aqui, se a gente quer usá-lo em qualquer rota que vai ser acessada em nossa aplicação, basta a gente chamar o nosso app.use, assim como a gente usou aqui, ó, com o Express. A gente vem aqui e define também antes de todas as rotas. Então vem aqui logo após a criação da função e põe aqui o nosso app.use. Então o que ele vai usar? E aqui a gente passa aqui, ó, nosso log routes, que é o nome do nosso middleware aqui, tá? Dessa forma aqui, a gente já consegue registrar cada rota que é acessada na nossa aplicação. Vamos fazer um teste aqui com Insomnia, ele vai registrar tudo na console lá do nosso servidor. Então a primeira que a gente vai acessar é o get, vamos dar um send aqui, não tem nada porque a variável foi recriada, né? A gente vem aqui e a gente tem aqui, ó, get, e tá aqui, ó, a rota que a gente acessou, a URL, foi o projects, passando um parâmetro de query, né? Um query param, com título igual a TypeScript, foi o que a gente passou aqui. Se a gente vem aqui no post e cria um novo projeto aqui, a gente volta lá no nosso console, tá aqui, ó, post/projects, beleza? Aqui tá dando uma warning aqui, que essa
o ID V4 está sendo desativada, né? Pediram para usar aqui, ó, o V4, né, do UID, do módulo UID. Beleza. Então, dessa forma aí, a gente consegue criar o nosso middleware, tá aqui, e ele está sendo chamado aqui, ó, antes de todas as rotas, para que ele seja executado em cada rota que for chamada. Agora, digamos que a gente só queira usar esse middleware em uma rota específica. Então eu vou comentar isso aqui e vai deixar de funcionar dessa forma. Vou salvar. O servidor foi reiniciado. A gente dá um post aqui para criar um registro. Ele criou. Se a gente vem aqui, não tem nenhum registro de rota, né? Tá só essa informação aqui, porque toda vez que a gente roda o post lá, ele roda esse método, né? Ele cria um ID, né? A gente está criando um projeto, então ele roda essa informação. Se a gente for aqui no get, vai listar o que foi criado. Se a gente vem aqui, ó, não tem a informação da rota, a gente desativou, né? Tá aqui comentado. Agora, digamos que eu queira usar esse nosso middleware aqui chamado de log routes. Eu quero usá-lo, vou copiar o nome dele aqui, somente na rota do get. Toda vez que alguém executar o get na nossa API, eu quero que ele registre. Nesse caso, a gente põe o middleware aqui, ó, entre a rota e entre a nossa requisição que é executada em si, que é a nossa função aqui, né? Então a gente vem aqui, ó, põe uma vírgula e insere aqui no meio o middleware. Por isso que a gente precisa desse next aqui, ó. Porque ao acessar essa rota, primeiro vai ser rodado o nosso middleware. Beleza? Depois que o middleware rodou, o next vai jogar você para requisição em si, né, dessa rota, para ser tratado. Se tiver um segundo middleware para ser usado aqui, você vem aqui, ó, próximo middleware, vai botar o nome dele aqui, vírgula, ele vai ser mais um middleware, então esse next aqui vai jogar para esse próximo. Então esse próximo, no next dele, te joga para a rota, e assim por diante. Você pode ter um terceiro middleware aqui, quantos forem necessários, né? Nesse caso, a gente quer que esse middleware funcione só na rota get. Vamos rodar aqui, get. Não trouxe nada porque zerou a informação. E está aqui, ele gerou o registro. Se a gente rodar aqui um post novamente, veio o warning, mas não tem o registro da rota post.